Você precisa de água para quê? O Cláudio para se hidratar depois de uma longa série de exercícios. A água ela é fundamental, né, para o nosso organismo. Já para a Dona Onofra é poder deixar a casa limpinha. Para deixar a casa limpa, as roupas limpas, né? Isso aí que é importante para a gente. Sem água a gente não vive. Para o Edivaldo, que trabalha em um lava-jato, é o principal instrumento de trabalho. Não tem como trabalhar. Sem água não tem como. E para o casal de namorados, é uma inspiração. Tem coisa melhor que namorar com uma vista dessa? Um lago lindo, bonito. Desde o surgimento da vida na Terra, a água é o elemento mais importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Sem ela, o planeta seria desabitado. E apesar de ser constituída por 70% de água, apenas pouco mais de 2% desse recurso está disponível para o consumo humano. Parece pouco, mas esse percentual seria suficiente para abastecer todo o planeta. Seria. Já diziam nossas avós que sabendo usar, não vai faltar. O velho ditado é cada vez mais atual, assim como a necessidade de utilizarmos com sabedoria o que temos. A água é um recurso limitado e o seu desperdício tem sim consequências. Dados da ONU de 2006 revelam que até 2050, mais de 45% da população mundial não vai ter acesso à água potável. E foi assim, desbravando a mata no centro-oeste brasileiro, que nós chegamos a uma fonte riquíssima de água. E é nesta região que ocorre um extraordinário fenômeno hidrográfico, o nascimento de duas grandes bacias continentais. Nós estamos aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que fica a mais ou menos uns 50 quilômetros lá de Brasília. E é daqui que nascem nascentes, né, Paulo? Que vão desaguar para duas grandes e duas das principais bacias hidrográficas do Brasil, né? Na verdade, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, ela abriga um fenômeno único, que é essa vereda de 6 quilômetros de extensão. Dessa vereda, ela verte para duas grandes bacias hidrográficas brasileiras, que é a bacia do Tocantins-Araguaia e ao sul a bacia do Prata. Que fica no Paraná. No Paraná, isso. Agora, Paulo, se a gente descer aqui um pouquinho, debaixo da gente, debaixo do nosso pé, é pura água merejando aqui, né? Na verdade, isso aqui é praticamente uma grande esponja. Isso aqui tudo, se a gente observar bem, é o lençol freático que está aflorando. Aqui também, na verdade, a gente tem, dentro dessa área de 10.500 hectares, aproximadamente 33 nascentes, que também contribui para a formação desses dois cursos d'água que formam essas duas grandes bacias, uma para o norte e outra para o sul. Então a grande maioria está nessa região aqui da estação, mas próxima à Lagoa Bonita, que também faz parte da Estação Ecológica de Águas Emendadas, a gente também tem em torno de umas 13 nascentes naquela região. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce do planeta, ou seja, 12% do total mundial. Mas o problema é a distribuição. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. O volume d'água do rio Amazonas é o maior do globo, sendo considerado um rio essencial para o planeta. Ao mesmo tempo, é também uma das regiões menos habitadas do Brasil. Em situação oposta, as maiores concentrações populacionais do país encontram-se nas capitais e nos centros urbanos de maior porte, distantes dos grandes rios brasileiros como o Amazonas, o São Francisco e o Paraná. Na época de chuva agora, de repente chove tudo no sudeste ou no sul, num certo local. Compensação, a água não chega aqui. Então essa questão, ou quando chega um dia só, chove o que era para chover 2 semanas, choveu num dia. Então essa diferença em relação à chuva, por isso que as mudanças climáticas estão trazendo isso, faz com que também a gente tenha que mudar a forma de nos comportarmos durante o período da chuva, para saber como nós vamos utilizar quando chover, se aquela água a gente vai saber aproveitar de uma maneira não só racional, mas de uma maneira mitigando o impacto, né? E por outro lado economizando também, né? Então tudo isto nos leva a cada um e cada localidade a tratar a água também de uma maneira diferente em função das mudanças climáticas. Na contramão vem o Nordeste, onde a falta da água por longos períodos tem contribuído para o abandono das terras e para a migração aos centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro.
agravando ainda mais o problema da escassez de água nessas cidades. Distribuição, né, nós somos privilegiados em termos globais, como nação, mas ela é concentrada regionalmente. Porque se pensar no Nordeste, cada vez mais está secando. E a tendência é secar, a tendência é virar deserto mesmo. E aqui, nessa terra banhada por águas, a agricultura é quem mais se farta desse recurso. Quase 70% do que é captado vai para irrigação. Isso segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para produzir alimentos para uma única pessoa, são necessários 2.500 litros de água. O uso doméstico é responsável por 18% do consumo. E, por último, vem a indústria com 14%. Você já parou para pensar que precisamos de água e muita água para tudo? Olha, para fabricar cada quilo de aço, são necessários 600 litros de água. 1 litro de cerveja precisa de 3 a 4 litros. Uma das maiores produtoras de cerveja do Brasil gasta por ano 30 bilhões de água. E só para se fazer uma folha de papel como esta, lá se vão mais 380 litros. Então, por que mesmo assim a humanidade tem desperdiçado tanto este recurso? Nos dias de hoje é quase inacreditável que cenas como esta ainda são tão comuns. E o que dizer sobre a poluição dos rios e lagoas? Um desrespeito gratuito que traz consequências para toda a humanidade. Previsões afirmam que nos próximos anos a guerra não será mais pelo petróleo, e sim devido à escassez dos recursos hídricos. O Brasil é o país mais rico em água disponível para o consumo. E como será quando a água se tornar escassa? Seremos alvo de disputas? 1/6 da população mundial, mais de 1 bilhão de pessoas, não tem acesso à água potável. 40% dos habitantes do planeta não têm acesso a serviços de saneamento básico. Cerca de 8 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água insalubre e ao saneamento e higiene deficientes.